Aqui hoje a gente vai estar abrindo aí mais um dia de live, né? Mais um dia de vídeo e mais um dia de introdução, né? Eu acredito, eu creio que nada é por acaso, né? Eu acredito que nessa vida tudo tem um propósito de Deus, eu creio também. E hoje é um dia diferente. E hoje também eu posso dizer é saideira, trabalho só hoje. A gente posta altos vídeos aí, né? Lives, mas não pode deixar de falar da palavra de Deus, né? A gente tem que complementar os vídeos, né? O canal, deixar a plataforma bem fortalecida, né? E a palavra de Deus é a melhor. Existem momentos para tudo, né? Mas a palavra de Deus, ela é fundamental e necessária. Então, quando eu comecei a fazer esses vídeos aqui, eu também comecei a introduzir bastante palavras de Deus, palavras bíblicas, né? Eu creio que o evangelismo ele tem que ser feito, né? De todas as formas, né? E a melhor forma hoje no mundo é a internet, né? É o compartilhamento, né? E a rede também é fácil em acesso, né? Então, para mim aqui, falar de Deus, falar de Jesus aqui é bom demais. Mas vamos chegar de enrolação, vamos rodar a vinheta aí, vamos para a parte principal. Até agora eu não enrolei não, né? Mas a gente fala umas coisinhas de introduções, né? E aonde a gente quer chegar é aonde eu cheguei e aonde eu estou. Falando da palavra de Deus. Hoje a gente vamos ler aqui uns versículos, né? Que é importante. É importante você saber. Sabe por que é importante? Porque quando a gente entra no mundo evangélico, a gente quer começar a aprender. A gente quer aprender mais da palavra de Deus, a gente quer aprender mais do Evangelho, a gente quer se dar bem no Evangelho. E para se dar bem no Evangelho, você primeiramente precisa viver ele. Se você não viver ele, você não vai se dar bem. Então precisa você viver o Evangelho. Primeiramente. E isso é o que Deus quer. A gente viva o Evangelho e a gente faça as coisas certas. E a gente reconheça que Deus, ele é o Salvador. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele manda nesse mundo e nessa nação. E hoje vai ser interessante. Vai ser interessante porque hoje com essas leituras e nessa introdução, a gente vai estar falando um pouquinho discípulos. Discípulos, uma criança e também vamos estar falando de Jesus. E aqui hoje vocês vão ver uma passagem tão interessante que os discípulos, né, eles conversavam entre eles, né, para ver quem era o melhor deles, como fosse uma competição, quem é o melhor. E todo mundo já sabe que para Deus não existe nem melhor, nem pior, nem regular, nem ótimo, nada disso não. Para Deus, ele quer salvar todo mundo. Ele quer salvar até os piores, desde o pior até o melhor. Então, realmente, Deus quer salvar todos. Deus, ele não faz diferença quem é melhor e quem é pior. Mas aqui nessa passagem, vocês vão entender como os discípulos eles chegaram a um ponto de eles discutirem quem era o melhor. Então, Jesus praticamente, ele sabia de tudo. Mas Jesus perguntou para os discípulos: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E ficaram quietos.
Mas Jesus já sabia o que eles conversavam. Jesus sabia. Pô, se ele é Deus, ele sabe o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, ele sabe de tudo. Então Jesus pegou uma criança, um menino, e colocou do lado dele. E Jesus falou algo tão tremendo, tão tremendo. Olha que Jesus disse: aquele que por ser meu seguidor, receba esta criança e estará recebendo a mim. Quando Jesus colocou essa criança, qual foi o sentido de estar a criança no meio dos discípulos? O que é uma criança? Criança não tem pecado, criança perdoa rápido, criança ela é humilde, a criança é praticamente querubins, a gente pode dizer isso, criança, herança de Deus, criança que perdoa em instantes. E criança também é humilde. Criança, quem que não já foi criança, mesmo fazendo as suas travessuras, ainda é uma criança, não é como um adulto. Então a criança, quando ele colocou aqui, foi interessante porque ele discutiu quem era o melhor. Eu acredito que quando ele colocou uma criança, foi para eles ver que eles têm que ser humilde como uma criança. E ali, entre os discípulos, não tinha humildade. Sabe por que não tinha humildade? Porque eles já discutiam quem era o melhor. Não era isso que Jesus estava ensinando a eles todo esse tempo. Então ali eles entraram numa discussão entre eles: eu sou melhor, você é o pior, eu sou o melhor de todos, eu sou o primeiro. Se for pensar assim, quem que é o melhor para Jesus, a gente pode dizer que é João e Lázaro, porque era o melhor amigo de Jesus. Mas Jesus não veio assim, não vê essas coisas, quem é o melhor para o pior, não vê. Mas as pessoas que estão ao redor, elas tentam disputar quem é o melhor e quem é o pior. Então Jesus já pegou essa criança, colocou ali do lado e falou assim: aquele que por ser meu seguidor, receba essa criança e estará recebendo a mim. Então Jesus já mostrou aos discípulos que vocês têm que agir como uma criança. Não que eles vão ser criança, mas ser como uma criança humilde, amorosa, um coração puro, um coração humilde, perdoa, não fica concorrendo quem é melhor, quem é o pior. Simplesmente a criança age como uma criança. Então, aqui os discípulos tinham que ser como uma criança. Por exemplo, por todo esse tempo que eles andavam com Jesus, por todo esse tempo, o que o mestre fez? Ele ensinou, ele curou, ele espantou demônios. Simplesmente ele fez muita coisa maravilhosa e só tem ensinado aos discípulos. Mas aqui nessa passagem, o que eles aprenderam? Querendo ser um melhor que o outro. Quem é o melhor? Jesus, eu acredito, quando ele viu aquilo, ele entristeceu. Porque eu ensino eles, eu estou com eles, a caminhada é longa, eles estão comigo, parece que eles não aprenderam nada. Então foi por isso que Jesus pegou essa criança, foi por isso que Jesus colocou ali, foi por isso que Jesus demonstrou como que vocês têm que ser, como que vocês têm que agir. É interessante porque essa criança, ela fez parte de algo não só para mostrar para os discípulos, para mostrar para o mundo que temos que ser como uma criança, humildes, bom coração, temos que perdoar fácil, temos que amar também. O que é uma criança quando vem ao mundo? Sorrir, alegre, feliz. Então Jesus já menciona aqui, só o fato dele colocar uma criança, a gente já temos que ter sabedoria. O que é uma criança? Então os discípulos ficaram quietos, né? E observaram Jesus, né? Pelas suas palavras, né?
Eu creio, eu acredito que quando Jesus fez isso, eles entenderam. Eles entenderam a mensagem. Às vezes, o mestre não precisa falar muito. Só a atitude dele, quem é conhecedor, quem vive o Evangelho, ele vai entender o que o mestre está falando. Tem coisas que a gente aprende só de ver. Não precisa ficar falando para a gente aprender. Tem coisas que são assim. E a caminhada cristã, quem vive o Evangelho, quem medita, quem lê, quem faz parte da Escritura, dia após dia, entende. Nem precisa falar nada. Como que um cego consegue entender o Evangelho? Como que um surdo consegue entender o Evangelho? É algo espiritual. É algo espiritual. E aqui nessa passagem é muito interessante. Então, agora a gente vai estar lendo essa passagem, né, que se encontra em Lucas 9, do versículo 46 ao 47. 8. Olha, 2 versículos desse tamanho, com palavras proféticas, com palavras de bênção, com palavras verdadeiras, com palavras que mexem com a gente, ensina a gente a ser seguidor de Jesus. Ensina a gente a estar na caminhada evangélica. Ensina a gente a estar na caminhada cristã. É importante, é muito importante a gente estar aprendendo da palavra de Deus e a gente estar seguindo Jesus. Ele é o melhor. Morreu por mim, por você, pelo nosso pecado, por amor a nós. Ele é o melhor. Então vamos lá. Lucas 9, versículo 46 a 48. Quem é o mais importante? Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus sabia. Então pegou uma criança e a pôs ao seu lado. Aí disse, Jesus falando, aquele que, por ser meu seguidor, receber esta criança, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é que é o mais importante. Olha a importância da gente ser humilde. Olha a importância da gente estar na presença de Deus. Olha a importância da gente agir como uma criança. Olha a importância da gente aprender o Evangelho. Olha a importância da gente não ser melhor que ninguém. Olha a importância da humildade. A humildade, ela gera consequências boas. É Jesus falando aqui. Quem leu, quem meditou, quem estudou essa passagem, olha no 48, na parte B, pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse que é o mais importante para ele, para Jesus. Jesus não quer ninguém melhor, nem pior, nem experto. Simplesmente, ele quer uma pessoa que seja humilde, como uma criança. Por isso que ele menciona e coloca uma criança na frente. Para vocês serem como uma criança. Humildade, respeito, isso é fundamental. Não precisa de concorrência, quem é melhor, quem é pior, não. Jesus, ele escolhe as pessoas certas. Às vezes escolhe até o calado, para não escolher o falão. Então, é o coração, é a humildade, a importância da humildade, a importância da gente estar na presença de Deus. Se você está na presença de Deus, vivendo o Evangelho, você vai estar praticamente, como Jesus disse aqui, pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse que é o mais importante. Os discípulos, eles conversavam quem era o melhor, quem era o mais importante de todos eles. Mas Jesus, ele mencionou como é que é ser importante. Colocando uma criança, agindo como uma criança,
pensando e fazendo coisas que criança faz, por exemplo, perdão, briga rapidamente, eles voltam a ter amizade. Criança é muito humilde. Então, Jesus ele nos ensina, ele menciona esses 3 versículos pequenininhos. Como é que a gente tem que ser? Humildade, respeito, honra. Isso é fundamental. O caráter de uma pessoa boa, eu acredito que a humildade ela é um ciclo. A humildade ela é um ciclo cheio de coisas boas dentro. A humildade faz a gente crescer. A humildade faz a gente chegar ao céu. A humildade faz a gente ficar perto de Deus. A humildade faz a gente ficar perto de Jesus. A humildade nos traz consequências maravilhosas e boas. Então, a gente que medita, a gente que vive, a gente que estamos dia após dia lendo, vivendo, orando, falando coisas de Deus, isso é importante. É importante porque as pessoas precisam ouvir. Não é todo mundo que quer ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus, ele menciona em várias passagens aqui: ouça quem quiser. Ninguém é obrigado a ouvir a palavra de Deus. Jesus não força ninguém a ouvir. Ouça quem quiser. É assim. É igual a caminhada cristã. Quer ser cristão? Seja. Você não quer ser? Jesus não vai forçar você não. O livre-arbítrio, a escolha é para cada um. Mas eu digo a vocês, cada vez mais perto, o tempo ele vem se fechando, ele vem se acabando. Vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo. Não vai. A gente nunca sabe quando é essa hora. Eu falo isso não por experiência, mas pelo fato de que a gente vê o que anda acontecendo mundialmente. Como as escrituras vem nos alertando, vem nos falando. É bom a gente estar lendo sempre o Evangelho. Tá vendo? A gente fizemos essa introdução aqui hoje, né? Essa leitura, introduções bacana, show demais, Topzera Galáxia. Que Deus ele possa abençoar você, que Deus possa estar com você, que Deus possa permanecer na tua vida, que você seja muito alegre e feliz e seja como uma criança, humildemente. Então a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês. No momento do APNJ, estamos juntos nessa, beleza? É nóis. Falou.